Fala pessoal, tudo bem? Eh, Rapaziada, eu vou começar a ler esse livro aqui, Candlesticks. Eu já li ele 2 vezes, eu vou ler a terceira vez aqui e vou colocar aqui no canal, tá? Pra ajudar aí, pra galera, tá bom? Esse é o primeiro livro aí que eu comecei a ler, tá? Que mostra aqui os candles, tá bom? Eu vou já avançar aqui, eu vou pular essas introdução, né? Eh, Quem fez ele foi o Carlos Alberto De Bastiani, tá bom? Eu vou pular essas coisas aqui, que eu já vou pro capítulo 1. Ó, são 7 capítulos, tá? Olha lá, o último, postura do investidor, tá bom? Eu vou pular aqui. é, eu vou pro primeiro aqui, ó. Fundamentos, né? A formação dos elementos do gráfico, os candles, as tendências e a pressão exercida sobre o mercado, beleza? Então vamos lá. Vamos pular tudo isso daqui, que é a introdução e tal. Vamos para essa parte aqui, ó. Pronto. É legal que o PDF aqui, depois, se vocês quiserem saber qual é o livro, eu baixei esse livro, né? Tenho também na Amazon, no Kindle, outros livros lá que depois eu vou colocar aqui, porque isso é uma repetição para mim, um exercício, e também coloco aqui no canal, né? É, capítulo 1, Fundamentos, né? A formação dos elementos do gráfico, os candles. Ao analisar o mercado, podemos utilizar vários intervalos de tempo como foco de estudo. Deixa eu só limpar meu óculos aqui, peraí. Agora sim. Como foco de estudo. É, um dia de negociações, uma semana os períodos de 15 minutos dentro de um dia, né? Aplicam-se as mesmas técnicas de análise em todos esses intervalos, entendeu? Não importa se é de um minuto, de vela diária, é a mesma base, né? Obtendo-se, porém, graus distintos de eficiência, né? Quer dizer aqui que quanto maior o tempo gráfico, melhor, entendeu? A partir do período escolhido, do mercado ou do grau de volatilidade do ativo, né? É, no caso, eu falei sobre o SDK no outro dia, falei que a seção americana ele tem bastante volatilidade, das 9 às 5, ou seja, tem bastante gente operando, entendeu? Então tem bastante volume financeiro ali, volatilidade é bastante negociação. Volatilidade do ativo analisado, né? Por ser a forma mais usual, empregaremos sempre neste livro o padrão de tempo de um pregão, ou seja, de um dia. Então aqui a gente vai tirar a base só de um dia, tá? A vela diária, tá bom? Não repara um pouco na minha leitura não. Quanto mais ler, mais vai aperfeiçoar, né? Comecei a ler no começo de 2019, que antes eu nem lia livro, então eu já li bastante livro. Agora que eu estou melhorando a leitura. É, no mercado de capitais, temos, ao final de cada pregão, né, a definição, divulgação de 5 preços para cada ativo ou papel negociado. Um preço de abertura, né, que apresenta o preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do dia. Preço de encerramento, que representa o preço pelo qual foi fechado, né? Agora aqui, eu vou pôr sempre lá em cima, tá? O último negócio do dia, preço mínimo, né? É, que representa o preço mais baixo pelo qual um negócio foi fechado naquele dia. É a mínima do candle, né? Preço máximo é o pavio lá em cima, tá? Vou mostrar aqui. Que representa o preço mais alto pelo qual um negócio foi fechado naquele dia. Aonde chegou a máxima, né? Preço médio, que não representa necessariamente um preço praticado, né, no dia, mas é o fator resultante da divisão do volume, entendeu? Legal.
É os 50%. Divisão do volume financeiro movimentado para aquele ativo no dia, pela quantidade de títulos negociados, né? Obtendo-se uma média aritmética de preço para o papel. Da mesma forma como é feito nos métodos usuais de desenho de gráficos. O eixo vertical representa a linha de preços, enquanto o eixo horizontal exibe a linha de tempo, ou seja, os dias de pregão, né? O processo de montagem do gráfico consiste em representar cada pregão como uma vela, posicionada verticalmente na escala gráfica de preços. É muito bom rever isso aqui, viu, gente? Na qual o corpo de vela dá destaque, né? Que é abertura e fechamento, ao espaço ocupado entre os preços de abertura e de fechamento, tá vendo? E os preços máximo e mínimo formam pavios, beleza? Acima e abaixo, né? Em cima e embaixo, pavio. O pavio de cima é máxima, o pavio de baixo é mínima, tá? Muita gente já sabe aí, mas quem vê esse vídeo aí às vezes nunca viu, vai ver pela primeira vez, tá? É, pavios acima e abaixo desse corpo de vela. Se forem diferentes dos preços de abertura e fechamento, esses pavios também são chamados de sombras, como se, como se um holofote fosse apontado para o corpo do candle de baixo para cima, formando uma sombra superior, ou de cima para baixo, formando uma sombra inferior. A cor em que se representa o corpo do candle é definida pelo movimento de preços que ocorreu no dia. Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o corpo de candle será representado na cor branca, né? É, cadê? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Perdi aqui, gente. Peraí. Na cor branca, certo? Se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, o corpo de candle será representado na cor preta. Assim, o candle branco representa um dia de alta no papel, né? Ou no ativo, no gráfico. E um candle preto, um dia de baixa, né? Esse clássico branco e preto é legal, viu? Aqui que é legal, ó. É, aí tem o candle de alta, né? Esse branco pode ser verde, tá? E o preto pode ser vermelho, tá bom? Aí tá vendo lá, ó, o candle branco de alta, olha lá. Ele abriu, olha lá, a abertura dentro de um dia. Imagina que é 1 minuto, tá? Pode ser também. De 1 minuto, 5, 10, 15, vocês sabem. É a mesma coisa. Então imagina lá, abriu, aí depois ele desceu dentro desse dia, fez uma mínima lá embaixo, subiu, né? E aí ele fez uma máxima lá, só que ele não fechou lá dentro do dia, ou dentro do minuto. Antes de ele fechar dentro dos 60 segundos, ele desceu um pouco, aí fechou lá, o fechamento, entendeu? Mas foi uma vela de alta, um candle de alta no minuto, ou um candle de alta no diário, tá? Candle de baixa, ah lá, ele teve abertura lá em cima, né? Ele abriu, aí ele subiu, né? Imagina que fosse uma vela de 15 minutos, tá? Ele abriu essa vela de 15 minutos, tá? Do meio-dia a meio-dia e 15, tá? Vamos imaginar assim, pra gente ter uma base. Imagina que essa vela abriu, só que lá no minuto foi uma tendência de alta, né? E aí, ali lá pelos 3 minutos, 4 minutos, foi 4 candles de alta. Aí nesse M15 aqui, ó, ele fez uma máxima, tá vendo? Aí depois, no 1 minuto mesmo, o preço voltou para abertura, voltou para baixo. Dentro dos 15 minutos da abertura, aí o preço começou a cair, beleza? Na vela de 15 minutos. Aí dentro dos 15 minutos o preço desceu, 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 desceu. Lá embaixo, então vamos supor que, vamos dar um exemplo, tá? Básico. Meio-dia e 10 assim,
Ele fez a mínima lá embaixo, ó, tá vendo? Fez a mínima, vamos estamos imaginando que é um candle de 15 minutos, tá? Fez uma mínima, né, meio-dia e 10, só que ele fecha meio-dia e 15, lembra? É um candle de 15 minutos. Aí lá no M1, né, deve ter, eh, não importa agora pelo que seja, o preço subiu 4 candles de alta, né? 4 candles de alta, que seja 5, né, para ficar melhor. 5 candles de alta fechando da meio-dia e 10 a meio-dia e 15. Esses candles de 1 minuto fechou, que completou, fechou 5 velas, né, de 1 minuto cada uma, fechando uma vela de M5 também, né, que depois eu vou explicar isso lá no futuro, né. São velas, 3 velas de M5, é uma de M15. E aí o preço fechou aí, ó, teve o fechamento, beleza? Né. Eh, curiosidade, a adoção das cores, eh, a adoção das cores branca e preta representa os candles de alta e baixa, deriva de tradução religiosa oriental, em que os elementos Yin e Yang, equivalente ao conceito ocidental de bem e mal, ó que legal, são simbolizados respectivamente pelo branco e o preto. Dessa forma, o mercado em alta estaria envolvido pela energia do Yin, enquanto um mercado em baixa estaria contaminado pela energia do Yang. Caramba! Depois que essa técnica gráfica se ocidentalizou, foram adotadas outras cores pelos grafistas, sendo comum encontrar gráficos de candlesticks com o vermelho para os candles de baixa e o azul ou verde para os candles de alta. Pessoalmente, prefiro manter o padrão original, não por razões místicas ou tradicionalistas, mas por considerar que o perfeito contraste entre o preto e o branco facilita a identificação de padrões. Vou mudar meu gráfico, viu? Já estava pensando nisso já. Outra vantagem é conseguir manter tal contraste quando você imprime o gráfico numa impressora monocromática, que somente define com um real destaque o preto e o branco. Além disso, como costumo traçar médias móveis sobre os gráficos, prefiro deixar as demais cores para os traços dessas linhas. Ah, legal. Ao aplicar o preço, ao aplicar o processo a cada dia de pregão, teremos um gráfico como da figura 1.2 das ações do Banco Bradesco negociadas na Bovespa. Aí tá aqui, né? Gráfico do Bradesco. Figura 1.2, representação dos preços em candlesticks. O tradicional gráfico de linhas consegue apresentar a cada período de tempo estabelecido apenas um preço. Usualmente o preço de fechamento diferentemente do gráfico de candlesticks, né? Cuja maior vantagem é a visualização dos quatro, dos quatro preços praticados no pregão: o de abertura, o de fechamento, o máxima e a mínima. O preço médio não é utilizado na análise, né? Note que o gráfico de candlesticks é muito mais rico em informação do que se fosse plotado apenas com o preço de fechamento. É possível ver quando, quanto os preços evoluíram durante cada pregão, né? Foi aquilo que eu falei lá no M15 lá, né? Os pontos de maior euforia com figuras mais alongadas, né? Os movimentos de menor volatilidade de preços em que as figuras são curtas. A evolução dos preços no decorrer dos dias e seguidos movimentos de alta e baixa, a cor dos candles que diferencia os dias de alta dos dias de baixa nos dá
perfeita noção das correções de preço, né, ocorridas durante tendências de alta e de baixa, facilitando muito a visualização. Repare também que os preços não iniciam o pregão exatamente no mesmo patamar em que termina no outro pregão, né? Um dia abre, a abertura não é igual ao do fechamento do outro. Isso aí também fala sobre gap depois, né? Do pregão. Quando um, quando um pregão abre, quando um pregão abre com os preços muito acima ou muito abaixo dos praticados no pregão anterior e forma-se uma lacuna de preços em que não houve negociação. Temos um gap. Lembra que eu falei do gap? Acabei de falar do gap, né? Quando os preços, apesar de estarem fora da faixa negociada no dia anterior, retornam a esses patamares. O gap sempre vai ser fechado, né? Depois eu vou falar disso. Aparece no gráfico uma sobreposição entre os corpos e as sombras desses dois pregões, né? A esse efeito de sobreposição damos o nome de cobertura ou penetração, né? Ao nos aqui, ao nos valermos dessas figuras, podemos delinear o humor dos investidores com relação a determinado papel negociado e prever a duração de um movimento ou sua reversão na direção oposta, para com isso planejarmos nossa entrada ou saída do mercado, conforme nos convir. Deixar aqui que é melhor, né? Assim. Com o decorrer do tempo, conduzindo nossos negócios no mercado de capitais, percebemos a importância vital de conhecer e compreender as questões psicológicas e emocionais, né, que movem os investidores, ou pelo menos uma parte deles. Esses fatores influenciam muito a dança dos preços nas bolsas de valores. O gráfico de candlesticks, quando bem interpretado, é uma ferramenta poderosa, né? E nos mostra e nos mostrar certos aspectos psicológicos do mercado que existem por trás dos movimentos dos preços. A seguir, iremos explorar todos os sinais que essa ferramenta gráfica pode nos oferecer para entendermos os movimentos de preços praticados pelo mercado e tentarmos aproveitar ao nosso favor as tendências formadas ou informação de maneira a obter o maior lucro possível em nossas operações, antecipando os movimentos que o mercado pode tomar, né? As tendências e a pressão exercida sobre o mercado. Esse capítulo pode ser um pouco chato, mas os outros vão ser bem curtos. Vai mostrar o candle e o que aconteceu no candle, tá? Mas é importante passar por isso aqui, né? Não pode, a gente não pode ter preguiça de ler, viu? Se tá estudando isso, não pode ter preguiça. As tendências e a pressão exercida sobre o mercado. Falaremos muito no decorrer desse livro sobre pressão de compra e de venda. Por isso vale uma parada aqui para esclarecer exatamente do que se trata, né? Pressão compradora, né? Recebe o nome a disposição que o mercado tem para comprar determinado papel, seja qual for o, seja qual for o fator que motivou essa disposição, notícia, situação interna ou externa, balanço da empresa publicado recentemente, etc. Ela se traduz na maior quantidade ou avidez de pessoas interessadas em comprar do que a quantidade de pessoas interessadas em vender o ativo. A escassez de vendedores, ou seja, de oferta perante uma demanda mais pronunciada,
fortalece os preços de forma que os vendedores colocaram preços mais altos em seus ativos, que são aceitos pelos compradores devido à falta de produto, papel no mercado, né? Pressão vendedora é, recebe esse nome à disposição que o mercado tem para vender determinado papel ou ativo, né? Seja qual for o fator que motivou essa disposição, ela se traduz na maior quantidade de pessoas interessadas ou afoitas. É o pânico, né? É, para cair, o preço cai mais rápido, viu? Né? É, afoitas em vender o ativo do que a quantidade das interessadas em comprá-lo. A escassez de compradores, ou seja, de demanda perante uma oferta muito maior enfraquece os preços, de forma que os vendedores se veem obrigados a colocar preços mais baixos em seus ativos para conseguir encontrar compradores. Esses, por sua vez, ao perceber o desespero, lembra que eu falei, dos vendedores, forçam mais ainda a baixa. Tá vendo? É o pânico. Comprando, isso eu já passei na prática. Ainda mais se não ter gerenciamento, né? Ainda baixa, comprando a preços cada vez menores. Os movimentos em zigue-zague que os enxergamos nos gráficos de preços são causados por uma espécie de cabo de guerra, né? Disputado por essas duas forças, né? Tanto os movimentos de alta como os de baixa. Tende a um equilíbrio de forças, dependendo de um período de tempo, né? É aquela história da vela de 1 minuto, né? Nos 30 segundos subiu, depois voltou, desceu, enfim, é a força ali, cabo de guerra, né? Forças mais altas, deixa eu ver onde eu tô, parei, cabo de guerra disputado, essas forças, tanto os movimentos de alta, tanto de baixa, né, equilíbrio de força, um período de tempo. Tá, tô aqui agora. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Não mensurável, né? Período de tempo não mensurável. Como se um dos lados, após longo esforço ganhando posições, ficasse cansado e enfraquecesse, exaurindo a tendência em curso. A partir desse ponto, acontece a reversão dessa tendência pelo fortalecimento do lado oposto que depois de ganhar terreno, irá também se exaurir mais à frente, irá se exaurir mais à frente, alternando-se de tempos em tempos, de forma cíclica, né? Porém não linear. A predominância de uma dessas forças é a maneira que os investidores ou traders têm para se beneficiar dos movimentos de preço, estudando-os para obter lucro nessa flutuação. Beleza, pessoal? Quem ficou até o final aí legal, né? Volta aí, né? É muito importante aí, é muito bacana reler pela terceira vez. Eu vou ler esse livro inteiro e postar aqui. Eu tô lendo outro do Al Brooks, que são 4 livros. Eu tô na página 12, 380 páginas. Depois tenho mais 3 livros de 500 páginas. Então, vocês vêem a dificuldade aí do mercado financeiro, né? Eu tô postando essa aula aqui, né? No meu tempo livre aqui, já vou almoçar e vou trabalhar, né? Ainda não dá para viver do mercado. Então tem que estudar, o negócio não é brincadeira. Beleza, pessoal? Quem gostou dessa aula aí, deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Compartilha aí com quem quer estudar, beleza? Abraço. Fechar aqui.